Olá, meus ouvintes, tudo bem com vocês? Hoje estamos trazendo mais um podcast para o Vozes da Pedagogia. E a equipe que você está ouvindo nesse exato momento é composta pela Andrelly Baraúna, Arlene Cruz, Camila Carvalho, eu, Carlos Eduardo, Jessileide Frazão, Joyce Pinto, Kemily Maieven e Silvio César. Somos da turma da manhã da Zona Leste do quarto período de 2021, trazendo com o tema Oralidade, um dos 4 eixos da língua portuguesa da BNCC. E aí, professores e professoras, meu nome é Silvio César e hoje eu vou apresentar para vocês como a oralidade se apresenta para a BNCC. Ela tem 30 objetos de conhecimento e 49 habilidades distribuídas nos 9 anos do ensino fundamental. Ela é desenvolvida junto com os alunos, então temos 10 competências específicas da língua portuguesa e 6 competências específicas de linguagem. É importante que o primeiro passo do professor é fazer uma leitura analítica sobre os conhecimentos e as habilidades, as competências da BNCC, para que ele consiga fazer um trabalho coerente, realizar um trabalho coerente em relação à BNCC. Não se trata apenas do uso da língua oral, tá? Tem que proporcionar aos alunos situações em que eles possam viver diferentes papéis em diferentes situações comunicativas. Por exemplo, planejar a produção de um texto vinculado a diferentes canais de comunicação, tá bom? Compreensão e interpretação de um texto escrito em relação ao seu ritmo, entonação e a sua dicção àquele texto, solicitar informações em espaços públicos, como também seminários, que é bastante importante na sala de aula. É possível também utilizar objetos e ferramentas digitais para expressar nas suas próprias habilidades e texto em relação a vídeos, áudios e outros recursos, como aqui, o podcast. Agora eu vou passar para a próxima professora, que ela explicará a importância da oralidade. Meu nome é Jessileide Souza Frazão, turma PED 201 M01, Unidade Leste. Irei falar da importância da oralidade. A linguagem oral é um dos aspectos fundamentais de nossa vida, pois é por meio dela que nos socializamos, construindo conhecimentos, organizando nossos pensamentos e experiências. Nesse sentido, a ECN para a Educação Infantil afirma que a aprendizagem oral possibilita comunicar ideias, pensamentos e intenções de diversas naturezas, influencia o outro e estabelece relações interpessoais, ou seja, quanto mais as crianças puderem falar em situações diferentes, mais poderão desenvolver suas capacidades comunicativas. Então, é necessário considerar que a linguagem oral é o principal instrumento de comunicação. É essencial reconhecer que a fala é básica na vida e de extrema importância. Vale ressaltar que o trabalho com a oralidade em sala de aula é primordial, pois a fala é parte integrante da nossa vida. Considerando que o desenvolvimento da linguagem oral se dá mediante a vivência de experiências envolvendo os usos possíveis da linguagem oral, cabe aos profissionais da educação planejar a ação pedagógica de forma a garantir na sala de aula atividades sistemáticas de fala, escuta e reflexão sobre a língua. Contudo, a criança, expressando-se oralmente, amplia seus horizontes de comunicação, exercita o pensar e desenvolve a argumentação. Comunica-se com facilidade, além de se preparar para um futuro profissional no qual ela seja capaz de expressar em público seus conhecimentos e ideias. Deste modo, o desenvolvimento da oralidade significa para ela uma habilidade imprescindível para o convívio social. Bom dia, professores. Eu me chamo Arlene Cruz, da turma de Pedagogia Matutino, Unidade Leste. Vou falar sobre oralidade. A oralidade é a prática de uso da linguagem natural por meio da produção sonora, em diversos gêneros de textos orais, nos mais diferentes contextos e níveis de formalidade. Bom, fazem parte da oralidade todas as práticas de linguagem que envolvem a oralização dos discursos, isto é, a fala e a escuta. Ela pode ser o centro das atividades ou pelo meio do qual ocorrem as interações e a construção do conhecimento. Nas séries iniciais, por exemplo, quando o aluno ainda não tem o pleno domínio da escrita, a oralização das práticas de leitura e escrita deve ganhar o papel de destaque. A oralidade está presente, por exemplo, nas leituras de textos feitas pelo professor, que atua como mediador nos papéis de leitor e escrita, seja para interpretar textos, seja para letrar e alfabetizar. Deve estar presente também nas leituras de texto feitas pelos alunos, nas quais vários aspectos ganham importância, como anotação, observação dos sinais de pontuação, ritmo, pausa e etc. Bom, gente, aqui finalizo mais um podcast. Muito obrigada e bom dia a todos.
Me chamo Camila Carvalho, da turma de Pedagogia Matutino, Unidade Leste, e vou falar sobre os gêneros orais, que são vários e podem ser trabalhados ao longo de toda a vida escolar do estudante. A escola, por exemplo, pode desempenhar um importante papel no sentido de criar vivências que permitam o conhecimento e a apropriação de falas mais padronizadas, que é o caso dos gêneros orais públicos, como um seminário ou uma discussão em grupo. A oralidade nos anos iniciais pode ser trabalhada através de poemas ou diálogo no teatro de fantoches. No Fundamental 2, pode ser um debate regrado e, no ensino médio, uma mesa redonda. A BNCC vem propor que os alunos produzam seus trabalhos relacionando a escrita de uma reportagem com um blog, criando assim um conjunto de práticas orais e escritas. Oi, tudo bem? Quem vai te falar novamente é o Carlos, falando agora sobre experiências escolares relacionadas à oralidade. A gente sabe que dentro da sala de aula tem muito, porém, a minha, quando eu estudava no ensino fundamental, a que mais me marcou foi de uma roda de conversas, que basicamente a professora gerava temas importantes, seja política, sexualidade, meio ambiente, e lá nós dávamos nossas opiniões. E isso foi agregando por um painel com cartaz cheio de informações interessantes sobre nós, sobre nossos pensamentos, nossas ideias e nossas opiniões. O que foi bem legal, porque alguns alunos tinham opiniões diferentes da minha, mas eu acabei absorvendo coisas de outros. Isso foi no 9º ano do ensino fundamental. Olá, professores e professoras. Me chamo Joyce Teixeira, sou da turma de Pedagogia Matutino, Zona Leste. Vou falar um pouco da experiência que eu tive no ensino fundamental sobre o nosso assunto eixo da oralidade. Bom, a professora pediu que a gente lesse a história do Sítio do Pica-Pau Amarelo e logo em seguida fizesse uma encenação do que a gente tinha entendido da história. Nessa experiência fez com que a gente se interessasse pela história e pela leitura, né? Bom, eu gostaria de ter tido mais experiências como essas, que desenvolvem a nossa capacidade de comunicação. Eu me lembro que só tive essa experiência nesse eixo da oralidade. Por isso, quando eu entrei no nível superior, sofri muito nas apresentações. Nessa prática, é fundamental aos processos de ensino e aprendizagem. E o que os professores levam para a sala de aula hoje é de suma importância para o aluno. Saber falar, se posicionar, trocar ideias, saber trabalhar em grupos e até mesmo nas entrevistas de emprego. É isso. Tudo bem? Meu nome é Kemily Maieven. Dando continuidade no que foi citado, é muito importante mesmo trabalhar a oralidade, porque assim vai desenvolvendo o aspecto cognitivo do nosso aluno. Então, uma atividade que eu queria citar aqui, que ela é muito legal para a gente estar trabalhando na oralidade, seria a habilidade da BNCC EF01LP16. Nessa atividade, a gente pode estar trabalhando o trava-língua, que é muito divertido e ele pode estar desenvolvendo o nosso cognitivo, além que o nosso aluno ele vai estar ali praticando a leitura, mas se divertindo ao mesmo tempo. Eu vou deixar aqui um exemplo do trava-língua do Tatu. Olá, o Tatu tá aí? Não, o Tatu não tá. Mas a mulher do Tatu tando é o mesmo que o Tatu tá. Outro exemplo de trava-língua é o do sapo. Olha o sapo dentro do saco. O saco com o sapo dentro, o sapo batendo papo e o papo do sapo soltando vento. Então, gente, essa foi uma das atividades que a gente pode estar trabalhando na oralidade. Eu espero que vocês tenham gostado do exemplo. Olá, meu nome é Andriele Baraúna, sou do curso de Pedagogia do 4º período Zona Leste Matutino. Bom, eu tive a experiência com a oralidade no ano de 2016, quando eu estava no 9º ano com o professor Oséias, no qual incentivou muito nós alunos a escrever para lermos para a nossa turma. Era clichê toda sexta-feira eu ler para meus colegas.
E eu amava aquela experiência de ver eles ouvindo e me elogiando. Foi aí que surgiu o grande amor por ler e escrever. Jamais vou esquecer dessa experiência que o professor Oséias me incentivou e incentivou outros alunos. E é dessa forma que eu quero agir dentro de sala de aula junto com meus pequenos. Dessa maneira, concluímos nosso podcast sobre oralidade e nossa equipe é composta por Andriele Baraúna, Arlene Cruz, Camila Carvalho, Carlos Eduardo, Jessileide Frazão, Joyce Teixeira, Kemily Maiev e Silvio César. Obrigada!